Paz do Senhor, meus amados. Provérbio 13:12 diz assim: a esperança adiada enfraquece e desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida, né? Olha, você tem que ter foco, tem que ter visão, tem que ter alvo, tem que ter meta, não é? A Bíblia diz assim, Paulo disse, deixando todo o embaraço que tão de perto vos rodeia, né? A gente tem que ver, olha, cada um de nós, Deus tem um propósito, Deus tem um caminho, né? Diferenciado do outro, né? Aí você olha assim, olhe para a palminha da sua mão, né? A gente tem 5 dedos. Um é gordinho, um é magrinho, um é altinho, outro é pequeno, mas todos são especiais. Todos são importantes. Todos são indispensáveis, não é? Então, veja bem, muitas vezes a gente olha, Deus faz uma promessa e a promessa demora e a gente vê o outro recebendo. O outro recebendo. Mas tanto tempo que eu espero e a promessa não vem e o outro já recebeu. Não é verdade? Você tem que ter foco, né? Glória a Deus. A gente vê que Deus fez promessa a Davi. Davi foi ungido, escolhido como rei, mas ele voltou para o campo, para o seu trabalho braçal, para o seu trabalho humilde. E depois de muitos anos, quando chegou o tempo do cumprimento, Deus o colocou no trono, né? Então, veja bem, então a Bíblia diz que a esperança adiada, né? Ela desfalece o coração. Você tem que trabalhar em cima das promessas que o Senhor te deu. Como assim? Você procurar manter uma vida renovada. Não é? Deus, o mistério que Deus tem com um, não tem com o outro. Os mistérios são diferentes, né? Agora só tem uma coisa, quando Deus demora mais, Deus está caprichando, Deus está preparando a gente para colocar em posições muito elevadas, né? E Jesus diz que ele faz tudo no seu formoso tempo. O tempo de Deus não é o nosso. O nosso tempo é o tempo cronológico. O tempo normal, né? E o de Deus é o Kairos, né? Porque a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é um dia. Você espera em Deus 10 anos, ele faz no segundo. Aí aquele que está passando na sua frente, está ali botando para trás, está ali humilhando, quando vê Deus chegou o seu tempo. Deus tira você, bota lá em cima e ainda fica atrasado. Porque Deus não é o homem, né? E quando Jesus faz a promessa, ele é fiel. Então, o segredo, né, para você esperar a sua bênção recheada é buscar a renovação, não é? A gente, olha, veja bem, a gente às vezes não está com fome. Quando a gente está com fome, o que é que a gente faz? A gente fica perreado, eu não sei os outros, viu? Eu fico logo desconcentrada, não sei fazer as coisas, a gente vai se alimentar. Quando a gente se alimenta, o alimento é o quê? Um renovo físico. Né? Quando a gente se alimenta, a gente renovou, as forças voltou e a gente dá continuidade, né? Então a mesma coisa é a vida espiritual. Às vezes falta o renovo. Não é? Ah, meu Deus, está demorando. Eu não quero saber. Deus é Deus. Deus tem o melhor para a minha vida. Eu vou buscar um renovo. Aí começa a se renovando. Vai buscar a presença de Deus. Vai contar a Deus, né? E aí Deus dá graça, Deus dá força, Deus poder. Ele se levanta dali com toda a adrenalina espiritual, né? Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que Elias chegou um período que ele estava muito desfalecido, com um problema pessoal que houve na vida dele, né? Glória a Deus. E ele ficou lá, sem força, pedindo até a morte. Ó, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida, né? Porque Deus usou ele poderosamente para uma obra, né? E ele executou aquela obra. Após ele executar aquela obra, né? A mulher que era má procurou ele para matar. Veja bem, quando o poder de Deus desce sobre a nossa vida, a gente fica numa palavrinha bem popular, afoito. Afoito, não é? Quando o poder sai, a gente fica murcho. Murcho, por quê? Porque a gente não está com poder mais. A gente com poder mais, a gente não pode ser mais ousado, não pode ser mais afoito, porque a gente está sem aquele poder, né? Então, veja bem, então o poder de Deus, ele age assim, na minha e na sua vida, né? Quando Deus quer executar as obras, aí o poder desce.
A gente fica ousado, a gente fica o maioral, a gente não tem medo de nada. Mas o poder não é nosso, o poder é de Deus. Quando ele executa a obra, o poder sobe. Aí a gente fica murcho, meu Deus, hoje eu estou com medo, hoje eu estou sem coragem, porque o poder desceu, né? O poder subiu, que o poder é de Deus. Então a gente tem que esperar a ordem, né? Glória a Jesus, o aviso de Deus é agora, mas faça isso. Deus não quer que a gente passe na sua frente. Deus quer que a gente fique aguardando a voz de comando. Então, se a tua bênção não chegou, é porque a promessa é muito grande. Deus está trabalhando nela para te colocar em lugares altos, em lugares muito elevados. Então, quando você se sentir assim, porque quando a promessa demora, o inimigo entra em ação. Cadê o teu Deus? Cadê aquela promessa? Olha o teu cenário. O teu cenário é impossível aquilo que aquele profeta falou. Mas não dá ouvido à voz do inimigo. Porque se você já está abalado, é porque está faltando você se renovar na presença de Deus. A esperança adiada, quer dizer, a esperança demorada, ela desfalece o coração. Mas o desejo atendido é árvore de vida. Então, quando você vê que o seu combustível espiritual, não é verdade? Está na reserva, né? Quem tem carro sabe. Quando o combustível já está avisando, alerta, alerta, depressa, um posto. Também o Espírito Santo fica dizendo a gente, alerta, alerta, depressa, o posto espiritual. Vai pro posto, vai preencher, não é? E a gente cai nos pés de Jesus. Aí o inimigo diz, eu já ganhei, eu já vou derrubar. Mas quando você cai de joelho, aí Deus começa a abastecer o combustível espiritual. E você se levanta dali que nem um dragão. O que vier na tua frente, Jesus vence por você. Então espera o tempo de Deus. O salmista Davi disse, esperei com paciência. Deus não tem pressa, Deus tem tempo. Tá certo, meus amados. Então, espera em Deus. Se tá assim abalado, o inimigo atacando na mente, corre, porque tu estás na reserva. Corre para abastecer o teu carro espiritual na presença de Deus. Quando tu sair de lá, tu sai pegando o leão cheio da força e da unção e da presença de Deus. Tá certo, amados? Fica com Deus.